Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Eis as notas, a rapaziada já participando também aí no chat. Deixa o seu like. Superchat tem sempre a prioridade, deixando claro também. Vamos lá. Léo Jardim não trabalhou, não foi exigido e até que ele foi bem com os pés. Achei que ele foi bem aí. Nota 6. Eu vou dar o mesmo 6 que você. Vamos então a Paulo Henrique. Paulo Henrique, lateral direito. Você, Sandro? Eu dou nota 7. Eu acho que o Paulo Henrique se entrega todo jogo. O último jogo ele não foi aquele, Paulo Henrique, né? Agora, sim, ele é muito exigido porque ele tem que tomar conta da defesa e ele, como gosta de atacar e vê a necessidade de atacar por falta de qualidade na frente, muitas vezes por falta disso, ele tem que voltar como um furacão para a defesa, para auxiliar no setor defensivo. E hoje ele estava desse jeito. Me corrija se eu estiver enganado, mas eu achei que se o Léo Jardim for 6, eu vou dar 7 para o Paulo Henrique. Estou contigo. Eu acho que o Paulo Henrique fez um bom jogo, de fato, sendo importante ofensivamente e defensivamente também, como sempre. Nota 7 também para o Paulo Henrique. Estou contigo nessa. Agora para o João Vitor. Cara, eu vou dar uma nota 7,5 ao João Vitor. Acho que ele fez uma partida muito segura. Acho que ele foi bem até quando foi solicitado na frente, né, aparecendo como uma opção para jogar. A gente tem que ser justo aqui. Ele não vive um bom momento, mas hoje, e a nota é sobre o jogo de hoje, acho que ele fez um bom jogo. De fato, venceu mais duelos do que perdeu. Teve até um lance no finalzinho já, que ele toma a bola do Biel, perde, volta e tira a bola dele, bota para lateral. Então, assim, ele é um cara que foi aguerrido também. E eu acho que é importante a gente destacar isso. Então, nota 7,5 para o João Vitor. Você, Sandro? Eu vou dar os mesmos 7,5, mas eu vou destacar também uma bolada que bateu na cabeça dele que tinha endereço. É verdade. No primeiro tempo, né? Primeiro, né? Eu não me lembro. Mas no primeiro tempo. Endereço certinho e eu acho que o Léo Jardim não chegaria. Né? A gente aqui preza pela justiça, né? A verdade é essa. Né? Quando a gente tem que falar que não dá certo, que jogou mal, a gente fala. Agora, hoje ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Foi muito bem. Pelo alto, ele ganhou várias. Sim. Né? Vou dar os mesmos 7,5. Então vamos lá, Lucas Freitas. Eu acho que o Lucas Freitas foi um pouquinho abaixo que o João Vitor, mas também fez uma partida correta. Nota 7 para ele. Você, Sandro? Vou dar nota 7, que ele foi abaixo, né? Foi abaixo do João Vitor. Eu acho que ele fez uma partida honesta, né? Assim como também o Paulo Henrique. Vou dar o mesmo 7. Puma Rodrigues jogou improvisado, né? Então, quando se joga improvisado, né, já tem uma dificuldade maior. Mas ele foi bem ofensivamente, participou de boas jogadas, perdeu um gol de cabeça, que até o próprio Sandro destacou. Eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Acho que ele não. Eu não coloco só na conta dele o gol do Atlético. E após aquilo, a gente não lembra do Atlético ter tanto volume assim pelo lado direito, né? Ou lado esquerdo dele. Então, eu vou dar uma nota 6,5. Eu acho que ele cumpriu bem a função dele ali pela lateral esquerda. Você, Sandro? Eu acho que ele poderia ter feito aquele gol porque ele cabeceou sozinho, sem marcação. Ele não foi só culpa dele, mas estava no setor dele, né? Então, assim, ele pelo menos era para estar atento naquilo ali. E os caras entraram da maneira que eles quiseram. Né? E ninguém chegou para diminuir o chute também, se aproximar. E aquele cara ali, penso eu, por ser do lado esquerdo, era
para estar na conta dele. Tudo bem que estava improvisado, né? Mas fora isso, é aquilo que você falou, né? Apoiou, foi para cima, né? Fez um cruzamento lá, não me lembro para quem, acho que foi para o Verratti. Verratti. Foi na cabeça e o cruzamento dele foi muito bom, mas eu vou dar 5,5. Então, beleza, a nota do Puma, portanto, com a média que vai fazer aí o Rodrigo. Vamos a Hugo Moura. Eu gostei da partida do Hugo Moura. Eu acho que ele venceu mais duelos do que perdeu e apareceu até na frente com uma boa participação. Eu vou dar uma nota 7,5 para o Hugo Moura. Você, Sandro? Eu achei que o Hugo Moura foi bem, mas não achei que ele foi igual ao João Vitor, não. O João Vitor, eu estou destacando ele porque ele foi muito bem hoje. A gente tem que falar a realidade. Eu vou dar 7 para o João Vitor, mas ele foi bem no jogo. Pro Hugo Moura, né? O Hugo Moura, nota 7. Vamos lá. Tietê, hoje eu não gostei do jogo do Tietê, não. Eu acho que o gol sai num erro dele, no meio campo. Ele é desarmado. Então eu achei que ele estava um pouco abaixo tecnicamente e fisicamente. Me parece que ele sentiu um pouco essa maratona que o Vasco teve aí, jogando quarta, domingo, né? Quinta, sábado e tal. Eu vou dar uma nota 5 para o Tietê. Não achei que ele foi bem, não. Foi muito abaixo do que ele poderia mostrar e pelo que ele mostrou também nos últimos jogos. Pelo que ele mostrou, principalmente no último jogo, eu acho que o Tietê, a gente esperava mais dele no jogo de hoje. Mas esse erro aí, eu vou dar 4 para o Tietê. Vamos lá. Felipe Coutinho, gostei muito do jogo dele, mas ele teve a bola do jogo e craque camisa 10. Quando tem a bola do jogo, precisa ganhar, precisa fazer o gol. Né? Por isso, e foi um presente do Atlético, ou seja, a zaga desarrumada, ele entrou cara a cara e acabou telegrafando para o Everson onde ele ia chutar. Então ali foi um erro, para mim, grosseiro, se tratando de um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média. Fez um bom jogo, se movimentou, brigou com o Diniz, brigou com o Verratti, estava vibrante. Sim. Mas desperdiçou uma chance que daria 2 pontos a mais para o Vasco. Então, por isso, eu vou dar a nota 6 para o Coutinho. Ele fez um bom jogo, se movimentou, chamou, buscou a bola. Ele foi mais agudo do que nos últimos jogos. Driblou, né, Sandro? Uma coisa que você sempre cobrava, né? Ele sempre cobrava, foi mais agudo, né? Ele sofreu o pênalti. Eu gostei que ele foi muito agudo. Agora, Coutinho, a bola do jogo você não decidir, não merece mais do que 6. Seria 8, 9. Se tivesse decidido o jogo... se ele faz o gol, era 9. Se ele faz gols, é 9. Porque perder um gol daquele, com o Vasco na situação que está, eu dou os mesmos 6, Joel. Estou contigo. Nuno Moreira, esse tá abaixo. Tá abaixo. Eu vou dar uma nota 4 para ele. Você, Sandro? Dou 4 também, porque não apareceu... Você até chamava atenção. Se o Nuno aparece agora, vai dar bom para o Vasco. Porque o Felipe Coutinho estava jogando, estava querendo o jogo, é aquilo. Você vê, o Coutinho jogou bem, o Nuno não jogou bem, o Nuno não apareceu. Eu não sei se o problema do Nuno é físico, não sei o que acontece. Mas o Nuno jogando bem, o Coutinho jogando bem, fatalmente o Vasco tem grande chance de ganhar o jogo. Os mesmos 4 para o Nuno. E o Ryan também, que tomou umas tomadas... Assim, ele... Quando era para chutar, ele tocou. Quando era para tocar, ele chutou. Hoje ele não errou nas tomadas de decisão. Tanto é que ele não chutou uma bola no gol. Não. Que foi a marca registrada dele. Então eu vou dar um 5 para o Ryan. Ele até apareceu mais do que de costume. Eu não achei que ele dormiu hoje, não. Mas ele tomou decisões erradas. Por isso eu vou dar nota 5. Você? Ele não dormiu, concordo com você. Mas a tomada de decisão dele foi equivocada. Exatamente, principalmente nesses 2 lances aí. Uma ele teria que ter passado por Ed, que passou babando do lado direito. E a outra... quer dizer, ele teria que ter passado e chutou, fez errado. A outra ele teria que chutar e passou a bola, se não me engano, para o Coutinho. Para o Coutinho. Colado. Aí é onde você finge que vai passar, dá o drible, meu irmão, e enfia o pé na jaca, né? Então, eu não gostei da atuação do Ryan. Poderia ter rendido mais. Como o Nuno foi pior do que o Ryan, eu vou dar 5 para o Ryan. Verratti fez o gol de pênalti. Eu acho que ele até teve um jogo sofrendo falta, né, fazendo um pivô, acho que ajudando a defesa, e fez o gol, né? Eu acho que eu vou dar uma nota 6 pro Verratti. 6 eu acho que tá legal. Você, Sandro? Mesmo 6 eu dou. Estava pensando exatamente no 6, justamente por conta disso. A gente reclama do Verratti, sim, mas hoje ele não tomou mordida da bola,
Ele brigou da mesma forma que ele briga sempre. Agora, os caras têm que ir para cima da arbitragem. O Verret toma porrada de tudo que é jeito. O Lianco deu de mão na cara dele. Deu de mão no rosto dele. E nem o VAR foi chamado. E depois você vai ver esse lance e vai ver que eu estou certo em falar isso. De mão aberta. E foi por querer. Entendeu? Então, o Verret está sempre brigando, está sempre apanhando. A gente quer que ele faça gols. Ele fez o de pênalti. Obrigação? Talvez sim, obrigação fazer o gol de pênalti. A gente esperava mais? Era um jogo que ele poderia ter feito um gol de cabeça. Ele teve uma chance também, né, Joel? Teve uma oportunidade. Eu acho que ele não conseguiu chegar na bola, né? No cruzamento do Puma, ele não consegue chegar. Ele tentou com o pé, mas não jogou daquele jeito que a gente estava reclamando, tal, né? Há de se jogar melhor? Sim. Vou dar 6 para ele. Vamos lá, David entrou no lugar do Nuno, mas não conseguiu também se destacar mais do que o português. Mas vou dar uma nota 5 para ele. Você, Sandro? Eu vou dar 4 para o David. Vou dar 4 porque eu acho que ele pode render muito mais e o problema é quando o David entra, ele é um dos poucos, se não o único, não sei, que está no banco de reserva, que a torcida ainda tem um fio de esperança. Mas Verdade. Não tem acontecido isso, não. 4 para ele. E o Garré, né, que entrou perdendo 2 bolas, assim, de forma bizonha, errou passe, não entrou legal, não. Vou dar uma nota 4 pro Garré. Você, Sandro? Esperava que o Garré repetisse a atuação que ele teve no outro jogo, mesmo se ele entra 15, 10, 5 minutos, mas ele entrou da maneira como ele estava entrando antes da última partida. Completamente desleixado, eu não sei se é desligado, eu não sei se a bola queimando no pé. Eu vou dar... Eu não sei, cara. Eu vou dar nota 4 pro Garré. E o Vitor Luiz sem nota. Né? Entrou no finzinho, né, no lugar do Paulo Henrique. Eu acho que não merece nota, não. Vamos então a Fernando Diniz. Eu vou dar uma nota... Eu acho que o Vasco jogou bola. Praticou o futebol. E esbarra nas suas limitações de elenco. Né? E aí a culpa não é do treinador, que com o que tem até conseguiu, nesse jogo, tirar uma boa atuação diante de um Galo que tem um elenco recheado. E a gente está falando de um time que estava sem Hulk, que contratou recentemente o Renier. Então, assim, é um time que contrata e é agressivo no mercado. E mesmo assim o Vasco compete e merece ganhar de um time que é muito melhor. Então, isso é importante de se destacar. O Vasco jogou melhor que o Atlético Mineiro, mereceu ganhar de um Atlético Mineiro muito poderoso. Né? E eu acho que isso é mérito nesse jogo também do treinador. Então eu vou dar uma nota 7 para o Diniz. Você, Sandro? O Diniz, quando ele escalou o Puma, por que ele não botou o Vitor Luiz? Ele foi até questionado na coletiva sobre isso. Só que se ele bota o Vitor Luiz e vai mal também, a verdade é essa. Nós estaríamos perguntando por que ele não botou o Puma jogando em casa, né? Já que o Vitor Luiz é fraco tecnicamente falando. Aí eu destaco aqui, o Puma perdeu um gol de cabeça, o Ryan perdeu um gol, o Coutinho perdeu um gol na cara e o Verret perdeu um gol também, que eu considerei gol perdido. Aí como que eu vou botar a culpa no Diniz, cara? Como que eu vou colocar a culpa no Diniz? Eu só tenho a preocupação, e passei a me preocupar muito mais quando o senhor Joel Silva falou assim, Sandro, o Diniz venceu 5 dos últimos 30 jogos pelo Brasileirão, contando os times. Aí isso que está me incomodando na minha cabeça. Porque se ele ganhou 5 dos últimos 31 agora, né, com esse de hoje, isso. Tem um jogo, se ele ganhou 5, o que vai fazer? O que vai fazer com que ele ganhe 7, 8 jogos, Joel? Faltando 20 agora. Então, faltam 21 jogos, se eu não me engano, né? Jogos. O que vai fazer com que ele ganhe 7, 8 jogos? Vai escapar do rebaixamento. Então, isso está me incomodando demais, esses números que você colocou na mesa. E está me preocupando muito. Então, assim, mas tirando isso, eu estou falando da minha preocupação, tirando isso, falando do jogo de hoje, ele fez o que tinha que fazer, os caras não foram competentes dentro de campo, então eu tenho que colocar a culpa nos caras que perderam os gols, e perderam. Eu vou dar 7 para o Diniz, que eu acho que, principalmente, quando ele olha para o banco e não consegue fazer nada, é porque ele faz mágica. Isso é verdade. Então, ficaram aí as notas, Léo Jardim 6, Paulo Henrique 7, João Vitor 7,5, melhor em campo aí, pelas notas aí, portanto. O Lucas Freitas 7, o Puma 6, o Hugo Moura 6, 7,25, Tietê 4,5, Coutinho 6, Nuno 4, foi o pior em campo, Ryan 5, Verret 6, Diniz 7, Garré 4
e o David 4,5. É isso. É um jogo atrás do outro, né? Vamos acreditar que essa atuação do João Vitor possa continuar e que ele consiga, de fato, dar a volta por cima. Até porque o Gustavo falou muito bem no intervalo. É uma das maiores contratações, a segunda contratação mais cara da história do Vasco, cara. Então, Olha só. o Vasco já 7 milhões de euros. E se não cair esse ano, e não vai cair, vai ter que pagar mais 1 milhão de euros. Então, no total, vai ser 8 milhões de euros que vai ler o João Vitor. É muita grana, né, Sandro? Muita grana. Gustavo, printa isso aí, faça chegar até o João Vitor. É importante fazer isso chegar no jogador. Né? Porque ele fala assim, porra, eu fui bem, então eu tenho capacidade, e eu fui bem enfrentando um grande time que é o Galo. Então eu tenho capacidade de reverter, a partir de agora, tudo isso, né, que colocaram em cima de mim, que eu falhei realmente, mas quando os caras criticam, é porque eles têm razão. E tanto é que quando você vai bem, a gente vai e fala, você é merecedor dessa nota. Na minha opinião, ele foi merecedor dessa nota de hoje. Né? Então, agora, o Nuno a gente cobra porque a gente sabe que ele tem qualidade. Porque ele chegou, mostrou qualidade. Então tem que ser cobrado, né, João? Com certeza. Então, essas foram as notas do empate de Vasco 1, Atlético Mineiro 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Vasco, infelizmente, está na zona do rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos. Vamos nos apegar nisso. Porque tem muito campeonato, tem janela aberta, então a gente torce para que reforços possam chegar e o Vasco, de fato, melhore e consiga se livrar desse limbo que é a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.